E esse mês de outubro é justamente o que? O mês do Rosário. E hoje, dia 7 de outubro, é o dia de Nossa Senhora do Rosário, né? E uma coisa curiosa, porque a gente fala, nossa, você já percebeu quando a gente fala Nossa Senhora de Fátima, quando a gente fala o nome inteiro dela, a gente fala Nossa Senhora do Rosário de Fátima? Vocês já perceberam isso? Não? Nunca perceberam isso? Às vezes você escuta assim, Nossa Senhora de Fátima, e tem uns que falam, alguns padres falam Nossa Senhora do Rosário de Fátima, e as pessoas não se dão conta que tem o Nossa Senhora do Rosário de Fátima, né? Por quê? Nossa Senhora não disse eu sou Nossa Senhora de Fátima, né? Ela disse, olha, em outubro, dia 13 de outubro, eu vou fazer um milagre por onde todo mundo vai reconhecer aos 3 crianças que vocês estão conversando comigo e eu direi o meu nome. A Lúcia já sabia que era Nossa Senhora, mas todo mundo queria saber qual era a invocação de Nossa Senhora que ela iria se apresentar. E no dia 13 de outubro ela disse, eu sou a Senhora do Rosário. Então ela fez ela fez um mistério, Nossa Senhora, até chegar o dia 13 de outubro, para ela se revelar como Nossa Senhora do Rosário. Porque o mês de outubro é consagrado ao Rosário a partir do dia 7 de outubro. Mas por que ela quis esse mistério todo, para chegar no mês do Rosário, e dizer eu sou Senhora do Rosário, e fazer o grande milagre, que foi o milagre do sol? Vocês lembram disso, o milagre do sol? Nossa Senhora de Fátima? Não? Apareceu de maio a outubro. Ela vai fazer um milagre, onde todo mundo vai acreditar em você. Então o que ela fez? Ela fez uma coisa que, cientificamente falando, é impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Né? Ela moveu o sol do lugar. Né? Eu não vou contar todos os detalhes, mas depois vocês podem entrar lá no Mensageiro de Fátima Brasil, no YouTube, e ver lá a 6ª aparição de Nossa Senhora. Aí conta todos os detalhes lá, do como o sol bailou no céu de um lado para o outro, desceu sobre a multidão, voltou, rodopiou. Então foi um milagre tão extraordinário que várias pessoas que estavam lá, inclusive um repórter, né, que era do jornal O Século, ele foi lá com a missão de destruir Fátima. A missão dele era destruir Fátima. Era ateu e tal. Quando ele viu o milagre, ele foi lá e escreveu um documento, é o único documento escrito do milagre do sol, né? O dia em que o sol bailou, né? E no jornal que na época era considerado um jornal assim, de muito credibilidade e tal, né? Jornal O Século. E aí, ele foi lá, escreveu o artigo, pegou as coisinhas dele lá, né? Que ele já sabia que se ia mandar embora por causa disso. E aí foi embora do jornal. Mas não foi para casa. Sabe para onde ele foi? Em vez dele ir para casa, foi para um mosteiro. Mosteiro Carmelita, e foi ser irmão Frei Carmelita. Né? E depois que ele viu aquele milagre, falou, não dá mais para ser ateu. Né? O sol moveu para um lado para o outro. Né? E agora, qual era a relação de Nossa Senhora que a Virgem Maria queria dar, movendo o sol e dizer eu sou a Senhora do Rosário? Quem conhece um pouco de eclesiologia, ou melhor, a história da igreja, e conhece um pouco essa parte da numerologia do dia 7 de outubro, entende. Né? Porque 7 de outubro de 1571, a Igreja Católica poderia ter, humanamente falando, né? A gente sabe que Jesus Cristo falou que as portas do inferno nunca prevalecerão contra as portas da igreja. Isso é uma promessa de Jesus Cristo. Mas não quer dizer que não vai ficar fraquinha. As portas do inferno não prevalecerão, quer dizer o seguinte, olha, o inferno, que é o inimigo, de tal maneira vai dominar, que muitas pessoas vão pensar assim, bom, a igreja de Jesus Cristo perdeu, sou o último católico na terra, entendeu? Isso foi, mas de repente lembrar na promessa de Jesus Cristo, não, ele prometeu, então, você fiel, porque essa igreja é dele, e ele prometeu que não vai vencer, né? Mas ele queria dizer o seguinte, olha, vai ter momentos que vai dar essa impressão. E houve vários momentos na história que houve isso. Um desses momentos foi dia 7 de outubro de 1571, onde os muçulmanos se uniram, todos, e formaram a Santa Liga, no nome deles, tá? Santa Liga, eles chamaram Santa Liga. E fizeram uma super esquadra naval de 387 navios de guerra grandes, fora os pequenos, que não dava para contar todos, e foram em direção à Europa para destruir de uma vez por todas a cristandade. O Papa só conseguiu juntar 42 navios, com a Espanha, a Veneza e 12 de Roma. O resto era a vontade de Deus. Os muçulmanos cercaram 42 contra 380 navios, imagina, 42 navios de guerra contra na época da caravela, tá? Aqueles navios da caravela, tinha o Bacamarte, né? Tinha aqueles navios de pirata, né? Que enfia igualzinho, né? E aí,
Como vai ser? E aí os navios se entranhavam no outro, era briga de espada e tal, etc. Os muçulmanos começaram a vencer a batalha, assim, de uma maneira assim, massacrando. Não tinha chance nenhuma dos católicos. E o Papa era o Papa São Pio V, ele estava em Roma, e então ele estava numa reunião, ele olhou para a janela e viu uma visão mística, viu os católicos sendo massacrados. E não tinha mais nenhuma resistência até Roma, era a última resistência. Aí ele foi, agora não é hora de reunião, agora de rezar. Tirou o terço e começou a rezar o rosário. Rezou o primeiro terço gozoso, olhou lá, os católicos apanhando. Rezou os dolorosos, olhou, os católicos apanhando. Rezou os gloriosos, ainda bem que naquela época não tinha os luminosos, né? Só os gloriosos, olhou, apanhando. E quando ele acabou a salve rainha, aí ele viu o Papa São Pio V, Nossa Senhora descendo no céu e batalhando pelos católicos e salvando os católicos. Só que os católicos que estavam na batalha não viram isso. Mas passado mais de 100 anos depois, quando foram fazer pesquisa nos documentos muçulmanos, dos muçulmanos, olha o que eles descobriram nos documentos muçulmanos. Dia 7 de outubro. Quando já tínhamos por ganho a batalha, eis que aparece no céu uma mulher mais radiante que o sol, de uma beleza inenarrável, mas com um olhar que nos incutia medo e pavor. Porque nós só não estávamos vindo para eles como mãe, mas como nossa defensora. Qual é a mãe que vai defender o seu filho contra um agressor e vai olhar com maldade para o agressor? Vai olhar com fúria, né? Ei, deixa o meu filho em paz, né? Assim, né? Toda mãe sabe disso, né? Bom, Nossa Senhora apareceu com olhar de fúria para eles. E aí, veio interessante a história. Na sua mão direita portava uma espada. Nossa Senhora, viu? E na mão esquerda um menino, tão belo e radiante quanto ela. E aonde ela apontava sua espada, os nossos navios iam a pique. A pique quer dizer afundado, né? Então a própria Nossa Senhora, ela interveio nessa batalha para dar a vitória aos católicos. E foi aí que o Papa, então, São Pio V, disse que dia 7 de outubro seria consagrado a Nossa Senhora do Rosário, porque foi através do Rosário que ele rezou, né? Que Nossa Senhora se dignou descer do céu para vencer a batalha por nós e, humanamente falando, salvar a Igreja Católica de uma destruição completa, né? E se nós, os cristãos, não tivessem dado a promessa, vamos dizer assim, e humanamente eles tivessem vencido essa batalha, humanamente falando, todos nós hoje seríamos muçulmanos, né? Vocês estariam todos usando burca agora, aquele negócio assim, né? Sem contar outras coisas, né? Bom, o fato é que Nossa Senhora salvou a Igreja, salvou a civilização cristã, e aí então o Papa fez 3 jaculatórias para se comemorar que é 7 de outubro. Nossa Senhora do Rosário, e aí surgiu pela primeira vez uma devoção, uma jaculatória chamada Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos, vou colocar na ladainha, e Nossa Senhora das Vitórias. Essas 3 foram colocadas na ladainha dia 7 de outubro. Só que Nossa Auxiliadora ficou famosa 300 anos depois com São João Bosco. Mas surgiu a devoção ali, porque ela auxiliou os cristãos. Qual a relação a Fátima? Nossa Senhora de Fátima era uma linguagem figurada com o milagre do sol, e quando ela disse sou a Senhora do Rosário, ela quis dizer simplesmente o seguinte: olha, eu sou a mesma mulher que desceu lá na batalha de Lepanto para salvar a Igreja Católica. E se vocês confiarem na oração do Rosário, no terço, até o sol eu posso mover por vocês. Basta que vocês confiem nos meus pedidos. Faça a consagração e reze meu rosário, que até o sol pode ser movido do lugar. Né? E aí eu lembro que um professor disse assim, depois disso, ele dizendo, né? Quem é do rosário, quem é que vai ter medo da bomba atômica? Bomba atômica se tornou uma mexerica pequena e inofensiva. Será que isso foi só figurativo? Ou seria real isso? O que o professor falou, quando ele falou isso? Depois que Nossa Senhora moveu o sol e deu essa linguagem figurada, através do rosário eu posso mover até o sol para vocês, a gente vai ter medo de bomba atômica? Hã? Não. Será? A humanidade quer acreditar, né? Mas a gente confia nessa mãe poderosa. Mas será que a gente tem alguma experiência assim que a gente possa concluir, não, realmente, se estiver rezando o rosário com fidelidade, se vier algo atômico, que Nossa Senhora vai proteger, depende muito da vontade de Deus, depende muito da situação de cada um, né? Porém, existe fato histórico, sim. Existe. Todo mundo já ouviu falar de Hiroshima e Nagasaki. Não é? Já mesmo? Não, porque às vezes a gente não tem esse perfil histórico, mas passa tanto filme às vezes, né? E
Quando eles estouraram a bomba, Hiroshima e Nagasaki eram as duas cidades do Japão que tinham mais católicos. No Japão, católicos. Não era a maioria, mas eu não tinha mais católicos. E tinham algumas congregações. Tinha uma congregação do Maximilian Kolbe, dos Cavaleiros de Maria, e tinha uma congregação dos frades franciscanos. E foi um dos lugares que a segunda bomba, que foram duas bombas, na verdade, que soltaram, né? Bomba atômica lá. A segunda pegou os dois conventos. E aí o fato interessante. No momento que a bomba estourou, eles estavam rezando o rosário de joelhos na capela. Tudo em volta deles virou cinza. Mas eles ficaram íntegros, tanto os franciscanos como os cavaleiros da Imaculada, rezando o rosário. Olharam assim, aquele clarão, fecharam o olho, quando abriram, tudo era cinza. Só eles de joelho no meio da cinza, com o texto na mão. Né? Isso foi um milagre, assim, de primeira grandeza. E teve uma família também, cujo filho, o menino tinha 4 anos, eu agora não deve estar mais vivo, senão já passou de 20, ele me contou, ele contando a história, eu pensando que ele estava contando essa história, né, quando ele lá no Paraná. Eu conversando com ele, que dá? Eu falei, essa história do... Ele falou, não, o senhor não entendeu nada. Vou repetir para o senhor. Estava eu, papai, mamãe e os irmãos. O papai fazia o seguinte, antes de qualquer função em casa, lavar o rosto, escovar o dente, ele acordava todo mundo, a gente ia para a sala e fazia um círculo, se ajoelhava e rezava o rosário. Quando acabava o rosário, aí a gente lavava o rosto e tal, e quem ia trabalhar, e quem ia para a escola, ia para a escola. E na hora que estávamos rezando, a gente viu, eu só vi aquele clarão, fechei os olhos, quando eu abri, a casa tinha sumido, tudo tinha sumido. Só estava papai, mamãe, meus irmãos e eu com o texto na mão. Uma família também. Interessante, né? Então, quer dizer, fato comprovado científico que nem a bomba atômica pode contra o rosário. Agora, o mais recente, né, que foi uma coisa que foram vários casos, foi na Ucrânia. Né? Vários mísseis que iam estourar na casa, a qual a família estava rezando o rosário, e foi filmado, inclusive, um globo luminoso que descia e desviava os mísseis. Ia na outra casa e desviava os mísseis, protegendo aquelas casas. O que tinha naquelas casas? Famílias de joelho rezando o rosário. O que é esse globo luminoso, então? Se a gente pegar alguma descrição de Nossa Senhora de Fátima, de setembro, por exemplo, as pessoas veem Nossa Senhora descer num globo luminoso, porque Nossa Senhora é envolta em luz. De longe parece um globo, mas é porque é a luz que Nossa Senhora está expandindo. Entendeu como é? Bonito, né? Então, na Ucrânia, já teve vários milagres. Inclusive, no dia 4 de abril, que acho que foi 2020, né, que foi a invasão, 9 soldados que já tinham se confessado, comungado, tinham rezado o rosário, estavam com o texto no pescoço, e vinha uma coluna de tanques. E eles ligaram para um dos comandantes lá para o pai e falaram, pai, está aqui fulano, ciclano e tal, se conheciam, né? Não se preocupe, nós vamos morrer hoje, mas nós estamos em estado de graça e vamos morrer pela Ucrânia e vamos para o céu. Porque todo mundo aqui já está em estado de graça, confessou, comungou e rezamos o rosário. Mas nós não vamos abandonar a trincheira. Estamos aqui, só nós somos homens e vem uma coluna de tanque russo. Nós vamos enfrentar e vamos morrer aqui então. Mas qual é o pai que vê aquele lá no zap? Não vai rezar pedindo a Nossa Senhora que salve seu filho? Católico mesmo. Os ucranianos são muito católicos. E aí o pai fez o seguinte, mandou para todo mundo que ele conhecia e falou assim, faça uma grande corrente. Inclusive eu recebi de madrugada, achei que fosse alguma outra coisa. Depois que eu fui entender a mensagem, rezar pelos novos soldados, o que será que é isso? Aí, moral da história, a coluna de tanque não chegou. Aí, amanheceu o dia, acharam estranho. Saiu da trincheira para olhar o que tinha acontecido, toda a coluna destruída. Não viram míssil, não viram nada. Uma semana depois, uma pessoa filmou em outro ângulo os tanques vindo e o globo luminoso novamente. Ela pensava que era a lua cheia, inclusive, no começo. Depois saindo raios e destruindo todos os tanques. E depois voltou para o céu. Impressionante. 2020. Agora. Tá? Lá na batalha de 1571, o Brasil ainda estava, né? E agora, em 2020, aconteceu uma verdade muito parecida, que a Nossa Senhora salvou. Então veja como o rosário é importante. Agora, a promessa maior do rosário não é vencer uma guerra material, não é vencer, salvar a vida de uma pessoa fisicamente. A promessa maior do rosário é salvar a nossa alma. E Nossa Senhora, desde 1214, que foi quando ela deu o rosário a São Domingos, ela prometeu que em rezar o rosário terá as graças necessárias à salvação de sua alma. Às vezes ela dá essas graças materiais
Porque, por incrível que pareça, a gente fica mais ficcionado e mais admirado com essas graças materiais, e o mais importante, como é muito abstrato, a gente não vê, às vezes a gente não dá muito valor. E o mais importante é a nossa batalha espiritual. É a gente vencer essa batalha espiritual aqui na Terra e ganhar a eternidade no céu. O que Nossa Senhora promete para nós? Se rezar o rosário, o céu. E o próprio São Luís Maria de Montfort, em 1600, ele escreve um livro, Segredo que Mirava o Santo Rosário, e ele fala uma coisa no livro que eu me assustei. Eu li 3 vezes, falei, você não está lendo errado. Sabe o que ele dizia? É certo isso aqui? Ele diz assim, eu garanto a vocês que quem rezar o rosário todo dia, São Luís falando, né? Vos salvareis. E aí ele fala assim, mesmo que, repito, mesmo que tenhais vendido a alma a Satanás, com um pacto por escrito, mas se rezar o rosário todo dia, ainda assim vai se salvar. Eu assustei assim, será que eu li certo isso? Um pacto com o demônio? Mesmo se rezando o rosário, mas é até uma contradição. Bom, eu vou ler o restante, né? O que está escrito na vírgula de baixo, né? Na linha de baixo. Aí ele explica por quê. Porque se a pessoa estiver rezando o rosário, ela vai ter discernimento e graças, e aqui é interessante a história, graças de arrependimento, de conversão, onde ela vai se arrepender do que ela fez, vai pedir perdão a Deus e a Nossa Senhora, e Nossa Senhora vai romper aquele trato com o demônio, vai rasgar aquele contrato e vai libertar a pessoa daquele contrato e salvar aquela pessoa, desde que ela tenha perseverança na oração do rosário. E é isso que nós vamos fazer agora. Só que nós não vamos rezar o rosário não, viu? Calma aí, pessoal. Vamos rezar o terço agora, né? Então convido aqui nossa anfitriã